a fala para a professora Luma Nogueira de Andrade, aproveitar que ela está com a internet, está conseguindo falar, boa, né? E então, Luma, pode dar início à sua arguição, e aí depois Tito fala um pouquinho, faz um comentário, a gente para 2 minutinhos só para poder pegar um copo d'água, se alguém precisar, e aí a gente dá continuidade, tá bom? Obrigada já de antemão, viu, Luma, pela sua participação. Então, bom dia aí a todos e todos e todes, né, no Brasil, e aqui em Portugal já é tarde, mas faz parte. Em primeiro lugar, agradecer, né, a oportunidade de estar na defesa final. Eu estive na qualificação, onde foi um momento também muito importante, onde podemos alinhar e contribuir com esse percurso, né, o percurso como bem foi colocada pelo próprio Tito, né? Foi colocado pelo próprio Tito, é um percurso que traz também contribuições, né? Por isso ele às vezes traz o texto no plural, né? E isso é importante. Às vezes a gente trazer no momento certo o singular, mas também reconhecer esse plural, né? A contribuição da própria orientadora, da Eliane, né? Das pessoas que estiveram na banca tentando ajudar e tentando conduzir esse trabalho de forma que chegasse ao que se tem hoje, né? Então, a princípio dizer que eu percebi que ele conseguiu atender ao que foi colocado na qualificação, né? Então, acho que você conseguiu. Algumas preocupações eu tinha e eu coloquei naquela ocasião, principalmente por zelo, né? A você, por zelo à sua orientadora, e teve momentos que a gente teve que ser um pouco dura, mas faz parte desse processo. É como você mesmo falou no texto, né? É, da questão dos afetos, né? Das formas de afetos e das formas amorosas, né? Dos socos amorosos, que aí foi bem interessante, que nós também passamos por isso, né? Eu também passei por esse processo. E realmente é uma tentativa, eu não diria nem socos, né, mas é uma tentativa de poder contribuir, poder ajudar para evitar problemas, principalmente para nós, pessoas trans, né, pessoas que existe um olhar, uma lupa maior para o nosso trabalho, né, para o que é desenvolvido. Então, nessa perspectiva, foi que foram dadas aquelas orientações que eu acho que você supriu, você fundamentou muito bem a questão da linguagem, né? Quando foi questionada a questão da linguagem, que não estava tendo um certo contexto para poder justificar a utilização de uma linguagem mais comumente utilizada, que não a formal, né? E eu acho que você trouxe isso no texto, isso foi muito forte, né? E tem momentos que é muito emocionante perceber essa força e essa potência mesmo que você traz em justificar, né, e trazer, inclusive, fundamentações para utilizar os termos que você utiliza. Né? Isso é extremamente empoderador e uma quebra de paradigma. Quando você traz que a produção ela produz uma quebra não só na questão dos elementos que são desenvolvidos, mas também na escrita, a forma da escrita. Quando você traz a questão poética, né, também que foi mencionada anteriormente, mas você faz um alinhamento agora com que essa escrita poética ela tem uma ligação, né, com os parágrafos anterior e posterior, né, que tem um significado. E aí você conseguiu fazer esse alinhamento, tanto da questão poética quanto dessa linguagem, vamos dizer assim, não tanto formativa, né, que se exige muito nos processos, mas você ao mesmo tempo conseguiu trazer os elementos de fundamentação para enriquecer isso. Importante você trazer as, as teóricas e as escritoras trans, né? Eu acho que isso também foi uma potência no seu trabalho, né? O fato de você dizer, eu venho de um processo de cotas para pessoas trans, né? E você trazer nesses elementos, por isso que quando eu fiz o meu parecer, eu coloquei que era também um elemento fundamental a sua produção,
para a visibilidade, o reconhecimento e conhecimento da existência da população LGBT, porque isso também é simbólico. Né? Você entra num processo de cotas, de políticas afirmativas para essa população, e você produz, tem a honestidade, vamos dizer assim, de não esquecer, né, esse seu contexto de existência, né, e os elementos que estão presentes. Então, eu acho que foi de extrema importância. Né? Mas tem alguns detalhes que eu vou falar, e aí você verifica com a sua orientadora se ainda há necessidade de alguma melhoria, mas são algumas coisas que ainda me produziram inquietações, né? Como, por exemplo, quando você coloca lá na página 22, no terceiro parágrafo, nesses tempos, né? Nesses tempos. E aí me preocupa porque quem vai ler vai ficar que tempo ele está falando, né? Em que contexto? Então, sempre ter o cuidado de quando você citar algo dessa natureza, você fazer referência ao que você quer dizer, que eu sei, né? Quando a gente lê o todo, a gente entende, mas a gente tem que também ter um cuidado. Nós não escrevemos só para quem conhece as nossas temáticas, para quem está dentro do contexto dessa nossa realidade. Né? Vamos dizer assim, nós escrevemos para quem há de vir, né? O devir. Né? Nós escrevemos para pessoas que não são dentro do nosso contexto. Por isso a necessidade de explicitar bem o que se deseja. Né? Então, são detalhes, são coisas simples, mas se vocês julgarem, importante é tentar ver. Eu adorei essa parte da página 23 que você fala, que busca tensionar as expectativas normativas limpistas, né? Eu acho que você consegue fazer isso, você traz isso no seu texto, né? Você consegue trazer esse contexto das vivências da realidade, das linguagens da realidade, para o seu texto, que é um texto acadêmico, mas de uma forma muito bem colocada. Né? E eu parabenizo a você e a sua orientadora que conseguiu fazer isso, que não é fácil. Não é fácil, porque às vezes eu já peguei orientandos e orientandas que insistem em querer falar sem ter essa contextualização, sem que alguém que não faz parte desse grupo, desse contexto, desses estudos, possam ter a compreensão, porque aí não adianta você escrever algo que não seja compreendido, né? Que não seja compreendido por quem vai ler. Né? Então, quem vai ler tem que entender muito bem aquilo que está sendo dito. E as linguagens foram muito bem utilizadas e muito bem justificadas. Por isso, foi um exercício muito, muito interessante, que outras pessoas que possam escrever dentro desse contexto, que trazer esse contexto, possam também utilizar a sua produção como forma de fazer todo esse questionamento, né, desse tradicional, que é esse elitismo, essa construção toda da burguesia que é colocada dentro da academia, é uma forma de excluir, inclusive nas produções acadêmicas, né? Que linguagens podem, que linguagens não podem, né? Então, por que não trazer a linguagem? Né? Os próprios palavrão, como você traz muito bem, são formas de linguagem. Agora, a forma como você traz agora, ela consegue atingir os seus objetivos. Né? Você consegue, juntamente com a sua orientadora, fazer esse percurso e fazer muito bem. Né? Eu também, na página 28, eu acho que era interessante você aprofundar mais sobre essa pedagogia da dissidência. Né? Como eu estou falando, eu entendi. Quem é da área entende. Né? Mas quem for ler vai, mas que pedagogia é essa? Essa pedagogia ela faz o quê? Né? Então pode ser até um conceito que você possa elaborar em relação a isso, que talvez seja super interessante. Né? Eu acho que isso também seria uma potência, né? Um conceito que viesse trazer essa questão dessa pedagogia dissidente. Né? Eu acho que era fabuloso. Na página 31 e na página 33, na 31 você traz a ideia das corpas, né? As corpas, né? Mais uma vez a questão do cuidado, né?
Por que que você utiliza as corpas? Eu sei por que é, né? Eu sei por que é. Quem lê, quem é da área vai entender por que é. Mas outra pessoa que for ler, vamos ter uma pessoa hétero, né, mesmo que seja conservadora, tal, ela vai ler, ela vai ficar, mas o que as corpas, olha, né? Às vezes a gente escreve, tem gente que pega, e eu tiro isso uma palestra que eu estava ministrando em um determinado lugar, e eu utilizei termos nossos, e era um curto tempo, não dava para explicar muito detalhadamente, né? Que era a questão do CIS, né? E apareceu na minha apresentação o CIS, né? Sistema com C, né? E teve uma pessoa que estava presente e ela parou tudo e ela ficou o tempo todo insinuando que eu estava, era uma doutora e estava escrevendo errado. Então, assim, as pessoas vão buscar a forma de desqualificar o nosso trabalho onde a gente menos imagina. E aí, só depois que ela fez o questionamento dela de forma irritada, né? Porque a irritação dela não era com o sistema C com C, mas a irritação dela era comigo, por ser uma doutora trans, travesti, que estava ali naquele lugar, né? Então, aí a gente tem que ter, aí eu pensei, a gente precisa ter mesmo esse cuidado. Ainda bem que eu tive a oportunidade de me colocar, né? Que aí eu explicitar para ela, não, mas aí é uma questão do que se tem produzido. Aí eu tive que, mas mesmo assim ela saiu irritada porque estava mudando a linguagem, né? Então, o problema não é, na verdade, a linguagem, o problema é conosco, nossos corpos, as nossas existências, né? As nossas formas de pensar, as nossas formas de dizer, né? Isso incomoda. Mas aí é um cuidado que eu estou colocando para você, quando você coloca na página 31 as corpas, e quando coloca na 33, inclusive, você coloca como referência Foucault, e inclusive alguém pode entender que era Foucault que trazia essa forma de pensar, né? A ideia dessa escrita. Então é bom você explicitar que o Foucault ele diz da forma que ele disse, né? E aí você pode interpretar da sua outra forma sem ser cita como uma citação dele, né? Porque dá a entender que ele escrevia as corpas, né? E não é, né? É um outro contexto, é uma outra época, é outra forma de pensar que você traz o contexto de uma época que é diferente, que não é a mesma de como se pensava na época de Foucault. Hoje ele poderia até pensar isso, né? Pensar dessa forma, mas da forma como está, não dá, até porque é um escrito de 1987, né? Então a gente precisa ter o cuidado. Na página 54, eu vejo a questão que você traz da Atlas da Violência. Sobre a questão da Atlas da Violência, e também dados da OMS, que talvez não fosse importante ou possível atualizar os dados, né? Trazer dados mais atualizados, né? Por conta que já tem uma diferença de tempo, então ver a possibilidade de um contexto de atualização desses dados, que podem ser ainda mais complexo, né? Porque principalmente no Brasil, né? Porque como é referência 2018, né? Então era início da realidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? E com a nova sistemática do governo novo, com as políticas modificadas, talvez isso tenha um impacto e talvez fosse importante fazer esse registro, já que você trata tanto da questão do que ocorre hoje na atualidade, né? Então eu vejo isso como um elemento importante, se for possível. Na página 71, você traz a questão da pedagogia do MST, né? E aí é importante. Eu diria até que era talvez interessante você dar uma olhadinha, se possível, depois com o artigo, dar uma olhadinha em Maria da Glória Gor, né, no texto dela, que ela fala sobre isso, onde ela fala inclusive do MST, e ela traz a questão da educação não formal, né? A importância da educação não formal, que essa educação não formal ela transborda e chega na questão na educação formal no MST por conta desse elo entre a educação não formal, que é produzida através desse movimento, que chega no espaço da escola, onde ela se modifica. Né? Porque a escola e o que é tratado na escola passa a ter outro significado por conta da questão do movimento. Então, como você fala muito sobre esse exemplo de educação, talvez fosse bom trazer
esse elo, né? Para as pessoas não acharem que é uma coisa só, não. Por que nossa educação que temos lá nas escolas, ela não tem esse viés do MST, né? Ou dos povos indígenas, né? Porque não tem a questão do movimento, das vivências desses grupos, né? Que são formas distintas, né? Tudo vai ter um significado diferente, né? E para nós, na educação formal, nas escolas tradicionais, nós reproduzimos tudo aquilo que é imposto, né? E a gente acaba sendo um processo de reprodução que eu acho que você traz isso muito bem. Mas, ao mesmo tempo, tem uma possibilidade de produzir essas quebras, né? Que aí são as próprias práticas que são realizadas por determinados docentes ou atuação de discentes também, né? Porque é possível sobreverter o espaço escolar não só através de docente, mas também de discente. Discente possibilita esse processo. Então, achei bem interessante. Vou acelerar por conta que eu já estou pegando muito tempo. A questão da metodologia, né? Você traz ela lá no capítulo 4. E eu estava lendo o texto, né? Eu já estava tendo orgasmos intelectuais, né, com o texto. Adoro. E aí, o que acontece? Na hora que eu chego na metodologia, ela quebra todo esse ritmo, né? Ela volta tudo de novo, né? E você vai falar da UFA, todo um processo introdutório. E aí eu acho que talvez ficasse melhor no corpo do texto, né, da produção, a metodologia ela vir logo após a sua introdução, né? Traria a introdução e a metodologia ela vinha em seguida, porque era algo que ia ajudar até as pessoas que forem ler compreender qual foi a trajetória, compreender esses detalhes que você traz, o que é a UFBA, como se constituiu o coletivo que você estuda, né? Então, assim, isso seria importante lá no início, né? Portanto, introdução em seguida traria e aí continuaria, porque aí a gente teria uma constante, né? Não teria mais uma quebra. Então, eu coloco como sugestão fazer isso, né? Eu acho que você conseguiu também fazer essa questão de um manifesto. Tem hora que eu vejo, olha, ele traz esse manifesto muito forte, mas você consegue trazer também não só isso que você traz da questão da militância, que você utiliza militância, uma coisa assim. Mas você traz elementos que supera qualquer questionamento que se possa fazer. Até porque, talvez fosse necessário até você reforçar isso, que toda atuação política ela é uma atuação de militância. Todos nós somos corpos políticos, então todos nós somos militantes. Quer sejamos héteros, cis, trans, bi, o que formos, todos os corpos são corpos políticos. Se somos políticos, nós temos militância em algum aspecto. Militamos por alguma coisa. Ou você acha que o reitor cis, ele não está militando pela cisgeneridade? Ele está. Né? O presidente cis, né? Então, todas as pessoas vão estar dentro da sua pauta em um certo processo de política, né? E de militância, né? Isso não pode desqualificar nenhum trabalho, né? Porque isso seria tentar que alguém se dispa do que é impossível, que é a construção de um corpo político. Todos os corpos são políticos, né? E todas as existências e todas as produções, elas partem dessa perspectiva política de cada um, né? Então não tem nenhum problema em a gente trazer, e eu acho que isso você traz, e é um elemento que é importante, né? Talvez seja preciso, talvez, fazer um reforço em relação a isso, que não somos só nós que produzimos militância, onde quer que estejamos, todos produzem, todos agem de alguma forma. Quando se quer em escola com partido, né? Quando se quer a escola sem partido, né? É um processo de militância, de uma forma de pensar, né? Então, existem essas disputas e essas relações de forças, por isso que elas são relevantes.
E uma coisa que eu acho que talvez fosse interessante trazer ou tentar em algum momento reforçar, né, com o que falta no coletivo, né? Você traz a questão da experiência do coletivo, os elementos positivos, né, como uma quebra, como tá. Mas na sua própria apresentação a gente percebe que as próprias interlocutoras elas questionam alguns elementos do próprio coletivo. E você, enquanto pesquisador, tem que produzir esse distanciamento um pouco, né? Tudo bem, você entrou e fez parte, né? Se integrou, né? Mas aí é um pouco de distanciamento, se distanciar um pouco e fazer uma reflexão crítica, né? Para não ficar esse olhar de reprodução do que se é dito, né? Eu acho que isso era talvez algo que você pudesse rever, né? Para uma publicação, para algo que porque isso ajudaria o próprio coletivo, né? É impossível que um grupo seja plenamente perfeito, né? É impossível que uma pessoa seja plenamente perfeita. Existe algo, a própria pessoa no decorrer da sua existência e da sua trajetória, ela vai perceber na sua trajetória de vida que faltou alguma coisa, né? Que poderia, se existisse aquilo a mais, seria ainda mais potente, vamos dizer assim. E quando eu falo da própria apresentação que foi feita, não vamos longe, né? Quando se tenta justificar o nome do grupo como Angela Davis, é um elemento de crítica, né? Porque está denunciando, né? Por que Angela Davis, que faz parte de um outro contexto, que vem de um outro contexto que não é do brasileiro, né? Por que não a baiana? Por que não a negra baiana, que não fosse do mundo acadêmico, mas que produzisse um processo de transformação, né? Então, na própria justificativa, ela denuncia, né? A tentativa de justificar por que é Angela Davis, ela também denuncia. Ao mesmo tempo, é como se houvesse uma sensação de culpa, vamos dizer assim. E isso era importante até para colocar, por que não? Né? Porque se nós temos outras pessoas que poderiam ser o nome do coletivo. Outra questão importante, o lugar da UFBA, né, o lugar de encontro onde isso se executa, né? Aí tem alguém que pega e diz, mas é que não existe a hierarquia, né? Os professores, que não tem hierarquia, né? É mais uma denúncia, eu percebo como uma denúncia, porque a hierarquia ela existe, ela se estabelece. Né? E nós sabemos disso, por exemplo, nós podemos ter um grupo de pesquisa dentro da universidade, mas a presença da pessoa docente, de alguém da gestão, ela, ela vai ter um ponto forte, né? No norte, às vezes, das coisas. Né? Então, acho que também há necessidade de trazer esses elementos para poder produzir reflexões, né? Tipo uma análise crítica, não para destruir o que se tem, mas para se perceber o que se falta para poder melhorar. Porque existe um compromisso também de você, enquanto pesquisador, não só de reproduzir o que é bom, mas também de perceber, enquanto pesquisa, o que necessita ser melhorado. E aí é o olhar distante, é esse olhar distante, porque o olhar de dentro você trouxe, potente, né? Ai, traz essa construção da... Mas será que tudo é tão bem assim? Será que não existe? São pessoas diferentes na própria escrita, são pessoas distintas, são pessoas héteros, são pessoas isso, são pessoas tal, são pessoas tão diferentes, não existe nenhum ponto de divergência, não existe. Então, eu acho que seria trazer os elementos não ditos, o que não é dito. Não é fácil, mas isso é um elemento fundamental para pesquisadores e pesquisadoras.
é descobrir não apenas o que é dito, mas o que não é dito, o que não é visibilizado. E aí fica nas frechas, fica mais difícil de se ver e de identificar, mas é esse o papel, né? Você vai pegando num descuido, numa observação, num elemento, numa fala, né? A forma até. Quando eu digo assim, quando se fala da Angela Davis para justificar o nome do grupo, a tentativa de justificar ela é tão intensa que ela acaba denunciando, né? É como às vezes um exemplo é como, por exemplo, um homem, vamos dizer assim, que tem relações com pessoas travestis, né? E com a travesti ele tem a relação, faz tudo que acontece e quando sai para a sociedade, quando vê a travesti, vai dizer outra coisa, né? Não vai ter o mesmo comportamento, vai dizer outras coisas. E como é que a gente percebe isso? É através do que é dito, do que ele diz? É através do que ele expõe publicamente? Não, é através de outro lugar, né? Outros olhares, outro olhar que vai identificar essas frechas da diferença. Então, é nesse sentido, né? O que falta? E aí eu pergunto, é algo que eu perguntaria para você. Na sua percepção, nesse tempo todo de convivência e de participação, o que você percebe que falta? Né? Quais são, o que precisava, né, para melhorar? E quais são os pontos de desencontros? Isso poderia ajudar, inclusive, o próprio grupo. Né? É uma forma de ajudar o grupo. Porque reproduzir o que é dito é só reforçar o que se diz. Né? Mas que outro olhar a gente se poderia ter sobre isso, né? Eu acho que isso também é chave, né? Eu acho que é um elemento chave. E aí é uma questão importante, não é a questão de crítica para destruir, porque às vezes as pessoas têm a impressão de que as críticas elas são para destruir, não é isso, né? Então depende de quem está fazendo e da forma como vai se fazer. Né? Mas é de dizer, isso aqui a gente precisa melhorar. Né? Quantas vezes a gente pega e entrega um projeto a alguém para verificar e alguém tem um outro olhar, né? E aí a gente pega e diz assim, não, mas esse olhar não serve, né? Por quê? Porque não é um olhar que eu quero que a pessoa tenha, né? Porque eu quero que as pessoas vejam o que eu vejo, né? E, e é importante, às vezes, a gente ver o que a gente não consegue ver, né? E eu acho que isso é o bastante e acho que o trabalho foi muito bem escrito, muito bem escrito. Você vai lendo rapidamente, você tem o desejo de saber o que tem, o que vem, né? Então, acho que conseguiu. E atingiu os objetivos necessários. Né? Eu só colocaria esse alerta, até porque nesse período é importante, porque as pessoas dizem assim, as verdades, né, está tendo um lema no Brasil principalmente, né? As mentiras se tornam verdade a partir das reproduções das mentiras, né? Existe esse elo que é algo até do nazismo, né? Uma ideia produzida no período do nazismo, né? Você torna, às vezes, algo que não é verdadeiro, verdadeiro por conta do que é reproduzido o tempo todo e é dito aquilo o tempo todo. E nós criamos com isso os mitos, né? Não é à toa que nós temos um aí, né? A história de um mito. E nós, entre nós mesmos, também na diferença, também na esquerda, também na outra linha, nós produzimos nossos mitos também. E às vezes a gente não quer afrontar as ideias desses mitos. E aí a gente tem que ter a necessidade de ter o olhar crítico, né? Não tem essa história de alguém intocável, não tem agora a história de alguém perfeito, né? Todas as pessoas são passíveis de um olhar, de um outro olhar e de uma outra análise, né? Então não é construir, por exemplo, a história de alguém e tornar alguém mito apenas com o que se considera que o possível de ser dito, né? Ou o que torna ainda mais mito, né?
é também trazer os elementos que vão produzir uma quebra, porque não existe essa perfeição, né? Não existe o todo bom nem o todo ruim, né? Então depende da forma de como nós construímos tudo isso, né? Que elementos são necessários para produzir uma análise mais aprofundada é, sobre as questões que são postas, né? Então é trazer, na verdade, eu senti falta desse ponto, né? O que que precisa, o que que falta, que elementos, né? Quais são as contradições que existem? Não é possível que um grupo tão diferente, de pessoas tão diferentes, não existam contradições, né? Mas aí você que é o pesquisador, você que vivenciou, você que estava perto, você que, que tem a possibilidade de nos dizer isso, né? E isso serve até para contribuir, como eu falei anteriormente, para o próprio grupo, né? Forma de crescimento, forma de visibilizar outros olhares, né? Então, fico por aqui. Falei demais. Falou não, minha querida, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para Tito. Tito, você quer falar um pouquinho e depois eu vou fazer dois comentários rápidos. Pronto, vocês estão me ouvindo? Estamos, tá ótimo. Eu quero começar agradecendo, né, Luma, por você ter aceitado o convite, desde a qualificação, trazendo contribuições tão importantes. Sua parceria nesse corre tem um significado muito foda para mim, para a luta, né? Você é minha primeira referência trans na educação instituída, né, na área da educação instituída. Como foi importante conhecer você naquela atividade que o NEM organizou em 2015. Sua força, seu jeito de pensar os processos de assujeitamento e resistências à ordem normativa na educação, seu trabalho na Unilab é inspiração bonita. É muito bom poder pensar junto com você. Todo esse cuidado que você traz desde o início, né, desde a qualificação, assim, muito forte em nos alertar para os cuidados que a gente precisava ter para o nosso trabalho não ser desqualificado pelo fato de eu ser trans. Os enfrentamentos tanto que você fez, que você faz, sou muito grato pelas contribuições. Vou tentar, anotei aqui umas coisas para, não sei se eu vou conseguir me organizar, mas aí qualquer coisa vocês falam. Sobre a linguagem, Dona Marlene, ela foi muito importante nesse processo, Dona Marlene Silva, do Coletivo de Mulheres. Num dos encontros eu falei um palavrão e pedi desculpas em seguida, e aí ela disse, palavrão? Não existe palavrão, é linguagem. Porra é linguagem, não é palavrão. Caralho não é palavrão, é linguagem. E você só chega nessa conclusão quando você respeita os populares. Como foi importante ouvir Dona Marlene falar isso, assim, naquele momento. E o que o coletivo vem construindo é fruto das lutas, né? Fruto das políticas afirmativas que esse sistema quer destruir. Né? A chegada de pessoas pobres, de negros, indígenas, de LGBTs, de pessoas com necessidades fora da norma imposta, sacode a universidade. Né? Nossas corpas estão ali anunciando, mesmo que a gente não levante a mão, estão ali gritando, não me venha com essa teoria Tati Bitati não, que a gente não quer, a gente não engole mais. Sobre o fato de todos sermos militantes, né? Fiquei pensando assim, no quanto isso é muito forte mesmo, né? Tipo, nesse corre, uma das coisas também que foi possível aprender é o quanto o instituído nos quer subservientes e eternamente gratos, né? Como diz Lídia, caso contrário, nosso incômodo se volta contra eles, né? E ali você vê bem marcado o que cada um e cada uma defende, né? Como é importante a luta coletiva nesses enfrentamentos. Nas decisões instituídas, a gente ainda perde do voto, né? E como é que não existe racismo, como é que não existe LGBTfobia, como é que não existe elitismo na universidade. Eu lembro que durante as reuniões de congregação e de colegiado que eu participei, era desesperador você ver tanta discussão foda acontecendo e na hora da votação a galera insistia em grudar na tradição carcomida, né? Sobre o fato de que eu me apaixonei pelo coletivo, né? Isso foi
um desafio gigante, assim, em vários momentos, todo o tempo, bater o medo da porra de desumanizá-las na romantização perversa. Mas como elas mesmas trouxeram, né, em diversos momentos, o fato de que não existe 100%, né, elas não desconstruíram tudo, mas o tempo todo afirmando esse desejo, né, essa disposição. E aí a gente decidiu focar na potência, né, considerando que essa contradição existente em todas nós, ela também é produtora dessa tensão que produz vida, né, que produz movimento. Isso não significa dizer que não existe tensão lá, muito pelo contrário, existe tensão. Agora, o que eu pude perceber nas observações participantes é marcar de novo como foi importante, né, a indicação de vocês de falar, façam, invistam em observações participantes, é importante. A gente estava com muito medo de que não desse tempo, né? O mestrado são 2 anos, que nunca são 2 anos de verdade, né? É muito rápido que passa. E a gente ficou com muito medo que não desse tempo, mas como foi importante. Caralho, foi muito importante, né? E em vários momentos, assim, durante os encontros delas, em que alguém trazia uma coisa que não chegava muito bem em algumas outras, e eu ficava, caralho, e aí, como é que vai ser? Elas vão discutir isso? E elas, na sequência, elas conversavam sobre isso. E de um jeito muito maduro, muito maduro. A Rosângela traz muito isso, né, nas entrevistas, nos grupos reflexivos, né? Não é que não exista diferença, não é que não exista tensão, mas tem respeito. A gente não trata o que a outra traz numa perspectiva de desqualificar, mas de pensar junto. A coisa das religiões, né? Muitas vêm de religiões bem diferentes, assim, e elas conseguem compor. Isso foi uma das coisas que mais me encantou, assim, nesse processo, o nível de maturidade para a composição. Sobre o que falta, né? Como elas mesmas trouxeram em vários momentos, assim, eu não consegui organizar no texto de um jeito massa, né? A questão dos limites, as maiores dificuldades que elas encontram, como elas trazem, são principalmente dificuldades impostas pelas condições concretas de tempo, né, de direitos assegurados, de condições objetivas para elas estarem juntas, né, para que a ampliação da partilha desses acessos seja possível do jeito que elas desejam. Elas têm vários projetos, várias ideias, vários desejos que ainda não conseguiram colocar em prática, né? E isso é muito pelas dificuldades da vida concreta, né? Imposta à classe trabalhadora, principalmente quando você é pobre, quando você é negra, quando você é indígena, quando você é LGBT. E elas estão nesse processo de tentar cavar essas brechas, né? E eu quero muito pensar junto com elas também essas questões que você trouxe para que a gente possa aprofundar de um jeito massa, né? Que o desejo não é passar pano, não é romantizar, né? Que é perverso pra caralho, a romantização ela desumaniza, né? Pelo amor de Deus, me deu o direito de fazer merda também. Mas é isso, achei importante pra caralho, eu sou muito grato pelas contribuições todas. Não sei se eu consegui responder tudo, e aí também se eu não conseguir, me faz, que aí a gente conversa mais. Muito bom. Queria só comentar 2 coisas. Primeiro, que você comentou, Luma, que já desde a qualificação, né, que você alertou a gente para a questão da linguagem, e foi muito importante, né? Foi muito importante. Acho que foi já no primeiro encontro com o Tito, no primeiro dia de orientação, no projeto, foi as minhas primeiras tensões, né? Eu acho que foi a primeira ruptura que o Tito foi provocando em mim. Foi a primeira vez que ele, né, foi o primeiro movimento que se fez em mim como orientadora, porque mexe com a norminha da BNT que me constitui, obviamente, né? Eu brigo com ela, mas ela está aqui o tempo todo, eu tenho que falar, ó, fique na sua. E essas relações intergenéricas que o Tito traz para o texto é muito difícil de fazer. Trazer para o texto acadêmico a poesia, né, quer dizer, essa dialogicidade do texto, ela existe em qualquer texto. É que a academia mascara, né? Ela mascara essas relações, ela afoga essas relações, mas elas estão aí. Agora, o Tito explicita, aquilo que a academia quer mascarar, ele quer mostrar. Então,
foi muito bonito de fazer, mas também foi muito tenso, né? E o medo de acontecer aquilo que você disse. Eu não quero que desqualifique o trabalho, porque ele fez um neologismo, ou alguns neologismos dentro do trabalho. E as pessoas se apeguem nisso para bater num trabalho bonito. Eu não quero isso. Né? Então, acho que isso foi uma coisa que me pegou muito, o trabalho todo, do começo ao fim. Foi um cuidado que a gente foi tendo, né? Mas que eu acho que foi muito importante mesmo, e eu te agradeço muito desde o começo por essa contribuição, né? Essa e outras também que você foi trazendo sobre a metodologia, sobre o campo, sobre várias coisas. E a última coisa que eu queria, só mais uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que é importante, são sobre as divergências, né? Que você comentou, que a gente, eu acho que talvez precise dar uma olhada mesmo, principalmente se a gente, né, nas publicações, olhar para essas fraturas, para essas divergências, porque elas também são crescimento, né? Então, eu gosto quando você diz, né, quando a gente olha para o sim é o outro lado do não que a gente afirma. Então, a gente dizer sim é dizer não sim para uma coisa e não para outras coisas. Então, esse não dito, a gente precisa olhar para ele também, né? Porque ele também faz a gente crescer, faz a gente pensar sobre várias coisas, eu acho que traz contribuições. Então, é bacana, eu acho que a gente precisa olhar para isso, né, no trabalho. Que é tanta coisa, né? Tipo, foi muita coisa para falar, muita coisa para dizer, muita coisa bonita para contar, e aí parece que eu tinha a sensação que as folhas não iam dar conta do tipo, o tamanho não ia dar conta. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu não conseguia cortar, não conseguia cortar, vocês viram que eu não consegui cortar, porque eu também não, né, não me dava conta que quando eu estava lendo eu amava tudo aquilo e é muito difícil de cortar. Então, e aí tem um limite do tempo, o limite do espaço, o limite de uma série de coisas, né? E o limite da reflexão mesmo, tem coisas que a gente só consegue enxergar depois que o texto está pronto, depois que você se distancia do texto e volta para ele de novo, né? Então esse é um movimento que a gente vai ter que fazer, e eu acho que vai ser muito bom, e eu só te agradeço. Viu? Muito obrigada.